Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. Hoje nós iremos aprender sobre a colonização do Brasil português. A administração colonial. A partir de 1530, o Brasil, que era colônia portuguesa, passou a ser ocupado e colonizado com base nas determinações de Dom João III, o rei de Portugal. Em 1532, foi fundada São Vicente, a primeira vila do Brasil, na qual foi iniciada a plantação da cana-de-açúcar. Os portugueses queriam garantir a posse de sua colônia na América. A forma que encontraram foi ocupar e tornar o território produtivo para evitar que outros povos fizessem isso. Para colonizar, administrar e proteger a colônia de invasões estrangeiras, o rei decidiu implantar um sistema de doação de terras que já havia usado em outras possessões portuguesas, as capitanias hereditárias. Em 1536, ele dividiu o território em 15 partes e acedeu a nobres e comerciantes ricos de Portugal, que foram chamados de capitães donatários. As terras foram distribuídas em 12 donatários, ou seja, pessoas que recebem uma doação. Alguns receberam mais de um lote. As capitanias eram extensões de terra muito grandes, por isso, os donatários também doavam parte de suas terras a outras pessoas. Os lotes menores eram chamados de sesmarias, ou seja, a sexta parte de suas terras. E cabia a esses responsáveis os sesmeiros plantar, criar animais e fundar povoados, auxiliando na colonização. Os donatários e os sesmeiros começaram a desenvolver as plantações de cana-de-açúcar. Para se estabelecer na colônia, eles enfrentaram muitos problemas como o alto custo das viagens, a resistência dos indígenas, a ocupação das terras e os gastos com a defesa do território. Além disso, no Brasil ainda não havia cidades nem infraestrutura como em Portugal, e os colonos sentiam falta de alguns produtos e facilidades da metrópole. Entre as 15 capitanias, duas se destacaram, a de Pernambuco e a de São Vicente. Nelas, desenvolveram-se a produção e a comercialização de açúcar, possibilitando a prosperidade desses locais. O governo geral. A partir de 1548, o rei de Portugal criou um novo sistema administrativo para a colônia, o governo geral. Por esse sistema, as capitanias continuariam a ser uma divisão política e administrativa, mas subordinadas ao governo geral. Cabia ao governador-geral administrar e governar a colônia e dar assistência às capitanias no que elas precisassem. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Ele foi responsável pela fundação da primeira cidade, a Cidade Real de Salvador, na Baía de Todos os Santos, atual Salvador, na Bahia. Essa cidade passou a ser a sede administrativa da colônia. A escolha do local de fundação da primeira cidade do Brasil ocorreu pela proximidade com as regiões produtoras de açúcar e por causa das vantagens da geografia da região, que possibilitava aos portugueses avistar barcos inimigos vindo do mar. Tomé de Souza trouxe cerca de 1.000 pessoas, entre funcionários do governo, soldados, padres da Companhia de Jesus, jesuítas e outros. Durante seu governo, instalou engenhos para a produção de açúcar, autorizou expedições em busca de ouro para o interior da colônia, introduziu a criação de gado e ainda foi responsável pela vinda de muitos colonos para essas terras. Para substituir Tomé de Souza, o rei de Portugal nomeou Duarte da Costa. Com ele, vieram de Portugal outros padres da Companhia de Jesus, responsáveis tanto pela vida religiosa dos colonos quanto por catequizar os indígenas. Foi durante esse governo que os jesuítas fundaram um colégio em terras mais distantes do litoral e mais ao sul do território, dando origem à cidade de São Paulo. O terceiro governador-geral foi Mendes Sá. Ele conseguiu expulsar os franceses que havia fundado uma colônia na Baía de Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro. Durante as lutas contra os franceses, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O sistema de governadoria geral durou até 1808, sofrendo algumas alterações em relação à sua forma inicial, como os governadores gerais passarem a ser chamados de vice-reis a partir de 1640. Companhia de Jesus. Companhia de Jesus é uma associação religiosa fundada em 1534 e reconhecida pelo Papa em 1540. A Ordem dos Jesuítas ficou conhecida por suas missões com foco na catequese, várias delas aliadas à expansão marítima do século XVI, que incluem a vinda para o Brasil. Muitos dos locais aos quais essas missões eram enviadas não tinham estruturas adequadas para a divulgação da fé católica.
Essa barreira era principalmente cultural. Os nativos americanos, de forma geral, não falavam a língua dos jesuítas e não tinham as mesmas ideias sobre o Deus cristão. Por isso, foi necessário ensinar-lhes o que tudo isso significava, ou seja, os jesuítas apresentavam, além da religião católica, a cultura europeia. No Brasil, as missões educativas da Companhia de Jesus, tarefa pela qual é lembrada até hoje, foram essenciais no processo de colonização. A solução açucareira. A colonização do Brasil iniciou-se com a plantação de cana-de-açúcar, construção de engenhos e produção de açúcar pelos portugueses. O açúcar era uma mercadoria valiosa e bastante consumida na Europa. Esse foi um dos motivos que levou os portugueses a escolher a cana-de-açúcar para ser plantada em sua colônia na América. Outros motivos foram: os portugueses já tinham experiência com esse cultivo, o solo e o clima do Brasil favoreciam o cultivo, o preço de venda do açúcar na Europa era alto, o que gerava muito lucro. Os portugueses podiam conseguir mais mercados consumidores, pois o produto passou a ser apreciado por um número cada vez maior de pessoas. Assim, a produção e o comércio de açúcar foram a base da economia da colônia, o que levou à construção de um grande número de engenhos. No começo, engenho era o nome dado apenas à área onde se produzia açúcar, dentro das propriedades. Depois, esse nome passou a ser usado para designar toda a propriedade açucareira. A parte do engenho destinada à produção de açúcar era formada pela moenda, moía a cana e extraía o sumo. Casa das caldeiras, onde o líquido era cozido e transformado em melado. E casa de purgar, onde se secava o melado, dando origem ao açúcar. Como mão de obra para a produção de açúcar, os colonizadores inicialmente escravizavam os indígenas. Depois, passaram a escravizar também africanos, que foram trazidos para a América contra a vontade deles. Um pouco mais sobre holandeses no Brasil. O açúcar produzido no Brasil era transportado, refinado e distribuído na Europa pelos holandeses. Interessados em lucrar ainda mais com o açúcar brasileiro, durante o período de desentendimentos com os portugueses, os holandeses invadiram algumas regiões do Brasil. Primeiro foi Salvador, em 1624, mas foram expulsos. Depois, em 1630, conseguiram invadir Pernambuco, ocupando Olinda e Recife. Essa região era justamente a maior produtora de açúcar. A administração da região conquistada coube a Maurício de Nassau, que promoveu melhoramentos no Recife, como o calçamento das ruas, abertura de canais, construção de pontes, escolas, teatros, jardins e hospitais. Após vários confrontos, os holandeses foram expulsos de Pernambuco em 1654, o que causou impacto negativo na economia colonial. No período que estiveram em Pernambuco, eles passaram a conhecer profundamente a produção de açúcar. Expulsos do Brasil, os holandeses foram para as Antilhas, ilhas localizadas na região da América Central, e lá estabeleceram engenhos utilizando esse conhecimento. O açúcar holandês passou então a concorrer com o açúcar português. Essa foi a nossa aula de História. Pratique suas atividades com dedicação e até a próxima!